Primeiro eram as cartas. Os namorados, os amigos, as famílias, todos as usavam quando estavam longe. Depois vieram os e-mails. As saudades passaram a ser lidas, não na caligrafia original, mas sim em Times New Roman ou Arial. Até que depois veio o Skype e o FaceTime. Agora a música fala por nós. Tudo isto e muito mais durante as tardes da RDS. Pensamentos. Se a música é o alimento do amor, não parem de tocar. Dê música em excesso. Tanta que depois de saciar, mate de náusea o apetite. Boa tarde, passam 10 minutos das 16, tardes da primeira do FM. Algarve, Alentejo, Distrito de Setúbal, Grande Capital, Ribatejo e também algumas zonas da Beira Baixa na frequência dos 87.6. Abrimos o simultâneo nacional nesta tarde de sexta-feira para todo o país e para todo o mundo também através da internet. É um privilégio para nós receber hoje a doutora Raquel Varela. E vou tratá-la por doutora. Primeiro, na primeira fase, depois vamos estar mais à vontade, de certeza absoluta. Bom, a doutora Raquel Varela vem à antena para nos fazer uma apresentação, de certa forma, deste livro que tem sido comentado na nossa antena. Aliás, já há 2 dias esta parte que o nome da doutora Raquel Varela tem sido comentado aqui na antena da RDS por muitos, mas mesmo muitos dos nossos ouvintes. Querem saber mais e, muito concretamente, estão habituados aos nossos temas, à nossa conversa. Não só abordamos o tema e vocacionado para os livros que vão aparecendo no mercado, mas especialmente também chamando a atenção quem está por trás dos livros, quem escreve. O livro é fácil, já ouviu várias vezes, mas vai ouvir novamente na primeira pessoa. Para onde vamos? É a pergunta ansiosa que nos move a todos. Acho que temos que fazer um reset do país. Temos que parar para pensar, deixar as coisas urgentes a funcionar e, se calhar, chamar toda a gente. Chamar os médicos, os enfermeiros aos hospitais, chamar os professores, os pais às escolas, chamar a população às câmaras municipais, às juntas de freguesia e ouvir toda a gente durante as semanas que forem necessárias e perguntar-lhes o que é que querem de país, que país querem. O problema de Portugal não é o seu labirinto da saudade ou medo de existir ou a tese dos grandes costumes. Nos últimos 40 anos, uma parte da população manteve direitos sociais importantes e uma parte mais jovem foi precarizada, mas essa precariedade não se deu imediatamente com um retrocesso social, porque os pais foram sustentando os filhos, para usar uma metáfora, e nós agora chegámos a uma situação em que isso acabou. Vai-se abrir na sociedade portuguesa uma época de grandes conflitos sociais, porque nem os mais velhos conseguem já sustentar os mais novos, nem os mais novos conseguem viver com estes baixos salários e, portanto, abre-se uma época em que os conflitos se vão... Eles, quanto muito, adiam-se, mas quando se adiam, agigantam-se. As pessoas têm que ter tempo para viver, têm que ter tempo para respirar, têm que ter tempo de ócio, têm que ter tempo de tédio. Nós somos seres humanos e, como seres humanos, temos que ter espaço para a nossa humanidade. Nós temos que trabalhar para viver e não viver para trabalhar. A democracia não é um cheque em branco passado de 4 em 4 anos a um grupo de pessoas, muito menos a um grupo de pessoas que, quando chega ao poder e tem acesso a todo o orçamento público de um Estado de 10 milhões de pessoas, ao final de uma semana faz exatamente o contrário daquilo que prometeu num programa eleitoral, em nome de que encontrou uma coisa diferente, quando é óbvio o país está há 40 anos a ser governado pelos mesmos partidos e sabem exatamente que o deixaram. A democracia tem que ser algo participativo, não se pode ter políticas de saúde sem ouvir médicos, sem ouvir enfermeiros, sem ouvir profissionais, sem ouvir utentes. Não se pode ter políticas para uma escola decididas num gabinete fechado de um ministro e alguns secretários de Estado. E nós somos uma sociedade muito escolarizada, muito urbanizada, as pessoas têm que ser ouvidas, as suas propostas têm que ser discutidas, têm que ser debatidas e nós temos que encontrar aqui formas de aprofundar a democracia muito mais sólidas, muito mais sérias do que aquilo que tem sido feito nos últimos anos. Destruir riqueza é a escolha económica que tem sido feita nas últimas décadas em Portugal. Isso significa paralisar a produção, significa não investir na formação, significa acarinhar a imigração de quadros formados, significa substituir produção por rendas fixas.
Não há nenhum problema com o pleno emprego. E há um grave problema com o desemprego, porque ele põe em causa a vida das pessoas, ele desmoraliza, ele destrói psicológica e fisicamente as pessoas, e ele põe em causa a sustentabilidade da segurança social e do Estado Social. O pleno emprego foi uma realidade nos anos 70, porque é que ele não é uma realidade hoje, quando nós temos muito mais tecnologia, muito mais ciência. Não há nada inevitável na história. A história é um processo feito de escolhas. Somos nós, homens, que construímos o nosso destino, e o destino do nosso país está nas nossas mãos. Este é o livro da nossa convidada. Um historial na primeira pessoa. Doutora Raquel Varela, boa tarde. Muito obrigado por estar aqui na nossa companhia na RDS. Obrigada, boa tarde. E boa tarde a todos os que nos habituados a vê-la na televisão constantemente e gostamos de a ver. Aliás, tem sido manifesto por parte do nosso auditório nos programas que têm interação, têm intervenção por parte do auditório. Manifestam sempre dando os parabéns à RDS por conseguirmos trazer a doutora aqui à margem sul. Agora já não é margem sul, já tem outro Lisbon, nome. South Bay. Que patetice. Gosta. Eu gosto de estar aqui na margem sul. Exatamente. Dá-nos assim um ar americano, não é? É um ar de quem tem como escolha avenida, assim, é a escolha de fazer de um país não um investimento em educação, em saúde, em alimentação e soberania alimentar, em escolhas racionais do território, mas em vender o país para especulação imobiliária e, portanto, tudo o que soa captação de fundos internacionais para especulação imobiliária parece ficar bem. Isto quer dizer que vamos ter muitos estrangeiros à procura de casas aqui na margem sul do Tejo? Não sei se vamos. A Bolsa de Chineses, Xangai... Não, a Bolsa de Xangai acabou de colapsar esta semana. Acho que isto não... Temos que, de facto, repensar o país, virar o mundo de cabeça, virar o mundo ao contrário para voltarmos a ficar de pé. Porque não é normal alguém achar que o futuro de um país é vender a sua costa e chamar a isso a economia do mar e não investir em professores e escolas extraordinárias, o que significa investir em universidades e professores universitários para nós termos alunos extraordinários daqui a 20 e tal anos. Pois. Mas quem quer taxas de rendimento do capital a 18 meses tem que vender tudo. Quem quer produzir riqueza e bem-estar tem que apostar a 5, 10, 20, 30 anos e aposta em educação, não aposta em cimento. Pois. É uma conversa... Nós tínhamos combinado 50 minutos, não é verdade? É verdade. A começar por aqui vai ser complicado. Bom, mas eu pergunto-lhe o seguinte, doutora. Temos que saber, em primeiro lugar, que país é que nós queremos, não é verdade? Essencialmente, eu penso que o povo português tem que se decidir de uma vez por todas. Já são muitos anos. A questão é que nós temos a tendência para olhar para as nações como uma entidade única, não é? A ideia dos portugueses. Enfim, eu sou muito portuguesa culturalmente falando, mas do ponto de vista dos nossos interesses económicos, vamos dizê-lo assim, nós temos muito mais a ver com um trabalhador alemão ou com um trabalhador grego ou inglês do que temos a ver com um banqueiro português. E um banqueiro português está muito mais próximo de um banqueiro alemão do que de um trabalhador português. Portanto, há aqui um recorte de classe social, que é uma coisa que nas universidades voltou a ser teve muito tempo fora de moda, mas nas universidades já ninguém ignora que a sociedade está dividida em classes sociais, e claro que as classes sociais não é só de um lado trabalhadores e do outro capitalistas. Há pequenos empresários arruinados com estas políticas de asfixia fiscal, há trabalhadores altamente qualificados que estão pouco sujeitos à precariedade, o que não quer dizer que não estejam sujeitos a más condições laborais. Enfim, nós não somos só determinados pela nossa classe social. Há aspectos culturais, territoriais, etc., que são muito importantes. Agora, a classe social é um deles. E sem dúvida alguma que nós, quer dizer, quem vive do salário, que são 80% dos portugueses, tem aqui o interesse de ter consumo interno, de viver bem, de ter espaços verdes à porta da casa em vez de um estádio de futebol a 40 quilómetros. Mas um empresário... No estádio às moscas. Claro, mas um empresário da construção civil português, como a Motengil, por exemplo, tem muito mais interesse em ter um estádio de futebol a 40 km do que um parque. Claro que sim. Portanto, o interesse, nós temos que nos decidir, mas nós
temos que nos decidir não necessariamente por esta ideia de que nós portugueses vamos todos encontrar uma saída comum, porque eu acho que não vamos. Ou seja, o que eu estou aqui a dizer é que há aqui um conflito real. É o conflito de remuneração dos ativos tóxicos de 2007-2008 através da erosão dos salários e das pensões das pessoas. E das duas, ou pagam uns ou pagam outros. Não é possível continuar esta falsa ideia de que nós estamos todos a caminho de uma solução que é boa para todo o povo, porque isto não é verdade. Quando uns saem da crise, outros entram, não é? Doutora, ontem, eu não sei se teve a oportunidade, mas eu ontem, de vez em quando, vejo os canais de televisão, os nossos, de vez em quando. Ontem tive a oportunidade no Jornal da Noite da TVI de assistir ao primeiro contacto com um dos candidatos, o Dr. António Costa. E dá-me a ideia que faltam pessoas, não quero criticar quem colocou as questões que estava na opinião pública, mas faltam pessoas, por exemplo, eu gostava de ver a doutora ser convidada para colocar perguntas ao Dr. António Costa. Penso que há necessidade de gente que esteja bem por dentro da matéria para estar frente a frente com os nossos políticos. Porque faz falta determinadas perguntas que não são feitas, não são colocadas as perguntas e fica no ar. Dá-me a ideia que ontem estava tudo resolvido. Eu não sei se teve a oportunidade de ver. Não tive, mas eu conheço o programa do Partido Socialista e tenho já dito várias vezes. Nós estamos, aliás, ainda ontem eu estava agora a ler o boletim de um colega meu, grande amigo, um economista extraordinário, chamado José Martins, onde ele tem analisado permanentemente o custo unitário do trabalho nos Estados Unidos, a capacidade instalada, etc. Portanto, a economia, chamemos-lhe assim, de forma muito simples, avisando que vai haver, já começou sinais de uma crise brutal nos Estados Unidos, que é a grande economia produtora mundial e que tem reflexos na grande economia montadora mundial, a China, não é? Claro. Isto pode significar uma crise catastrófica como em 1929. A Europa está em deflação, ou seja, a Alemanha tem juros negativos. Se nós pusermos o nosso dinheiro na Alemanha, exatamente, vamos lá 3 meses depois buscar menos dinheiro. Isto porquê? Porque o problema do mundo é a superprodução de capital. Há dinheiro a mais, não há dinheiro a menos. Há uma alta concentração de riqueza. Há 1% da humanidade que concentra 47% da riqueza. E, portanto, como é que António Costa vem dizer que vai acabar com a austeridade se não fala da deflação da Europa, da crise cíclica mundial, diz que vai respeitar os tratados orçamentais e quando me perguntam, mas com que dinheiro? Negociando, mas nós não acabámos de ver o que aconteceu com a Grécia. O que aconteceu com a Grécia foi que a Europa recusou-se a negociar com a Grécia e quando a Grécia ameaçou fazer uma renegociação da dívida pública, que é aquilo que é defendido por toda a oposição em Portugal, inclusive pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, o que aconteceu foi que essa renegociação foi interpretada como uma suspensão pelos mercados e, portanto, houve fuga massiva de capitais. Portanto, nós, nos últimos meses, temos assistido a uma coisa que é absolutamente indiscutível e que agora ficou patente ao nosso olhar na Grécia nas últimas 3 semanas, que é, não é possível uma renegociação da dívida pública, que eu lembro, aumentou de 70% para 130% do PIB depois de salvar bancos falidos. Não é possível essa renegociação sem que isso seja interpretado como uma suspensão e, portanto, há fuga de capitais. Fuga de capitais é um ato criminoso. Aliás, eu penso que em alguns países, não conheço o ordenamento jurídico de Portugal, nós não podemos aceitar algo semelhante à fuga de capitais, porque nós estamos a pôr em causa o bem-estar das pessoas. Nós precisamos da riqueza, precisamos do dinheiro para, com essa riqueza, produzir. Quer dizer, todos os dias nós precisamos de produzir, claro, para estar vivos, não é? Precisamos de produzir eletricidade, água, bens alimentares, transportes, energia, etc, etc. E, portanto, isto não pode ser feito nada, não há nenhuma proposta realista por parte de nenhum partido que não fale da ferida essencial, que é um controle público sobre a banca e sobre o sistema financeiro. Porque é que um banco é grande demais para falir e ele não é grande demais para ser privado? Exatamente. Doutora, o seu livro saiu para o mercado há quanto tempo? Há cerca de 1 mês. 1 mês, aproximadamente. Tem sido um corre-corre por parte das pessoas a adquirir o livro, não é verdade? Eu tenho recebido muitos comentários do livro e queria ressalvar isto porque para mim é muito importante, porque eu fiz este esforço, eu escrevi o livro
tentando explicar conceitos complexos de forma simples, ou seja, tentando evitar a simplicidade no sentido de Chegar simplista, as... tentando não ser simplista, portanto, explicar a sociedade com a complexidade que ela tem. Nós somos sociedades muito complexas no século XXI, muito mesmo, com taxas de urbanização altíssimas, de escolarização, de uma grande heterogeneidade mesmo dentro das classes sociais, não é? Entre um operário manual e um médico, apesar de serem os dois assalariados, grandes diferenças em grandes níveis. E, portanto, tentando explicar toda a complexidade, mas de forma que fosse acessível a toda a gente. E eu tenho recebido muito essa e, portanto, desde setores mais intelectualizados ou universitários, etc., trabalhadores de todos os setores me têm dito que leem o livro em 4, 5 dias. E isso deixa muito feliz, porque eu escrevi o livro com o intuito de lançar a debate uma série de ideias que eu sei que são polémicas, que eu sei que são muito... que têm muito pouco espaço nos grandes meios de comunicação social, mas que eu penso que elas são absolutamente essenciais de ser debatidas pelo conjunto da população portuguesa. Mas podemos classificar como sendo um sentimento de revolta também? Como no estado eu acho que o portuguesa, sentimento de revolta, Coimbra de Matos, que apresentou o livro na Feira do Livro, diz que a revolta é o único ato digno contra a depressão. É a única boa solução contra a depressão. Quer dizer, a ideia de nós não aceitarmos passivamente fatalidades que ainda por cima não têm nada de fatalidade, quer dizer, não há... A economia são as escolhas de como é que uma sociedade produz e se reproduz. Nós estamos aqui. Nós temos que decidir o que é que queremos produzir, para vender a quem, como, quem é que produz. Isto não está decidido a priori, não há um Deus. Perderam-se, inclusive, valores básicos da própria Revolução Francesa e das chamadas revoluções burguesas, historicamente, a fraternidade, a igualdade, a liberdade, esses valores. E o valor, até o valor da ciência positivista, digamos assim, factos são factos. Nós não chegamos aqui e não dizemos eu tenho uma opinião sobre isto. Eu tenho uma opinião que a renegociação da dívida pública é perfeitamente viável. É viável? Então o que é que aconteceu na Grécia? Foi, de facto, fuga massiva de capitais. Portanto, sem uma moratória sobre a dívida pública e controle público sobre a banca, isso não é possível. Portanto, eu acho que tem que haver aqui também uma ligação muito mais séria entre aquilo que são os factos e aquilo que são as nossas opiniões ideológicas, que todos temos e todos temos o direito a ter. Mas as nossas opiniões ideológicas não podem ser uma mera... Quer dizer, não é porque eu acordei de manhã, gosto disto ou não gosto daquilo. Todas as soluções têm problemas. Eu penso que isto é para mim, digamos assim, nós não podemos abdicar de falar a verdade com as pessoas. Acha que este problema do país tem solução? Não, eu acho que este problema tem solução, mas as soluções têm problemas. Nós, qualquer medida que vamos tomar face à chamada dívida pública, que não é dívida pública, é um negócio privado que rentabiliza, tem taxas de rentabilização de 5% ao ano. Não há nada que tenha taxas de rentabilização de 5% ao ano. Quer dizer, não se vende carros, a Volkswagen não tem isso a vender carros. Claro. Portanto, se nós não encaramos este problema de fundo, e se nós não encaramos todas as consequências deste problema de fundo, que é, nós estamos a assistir à absoluta destruição progressiva e lenta do Serviço Nacional de Saúde, que está a ser transferido para o setor privado. Os hospitais privados nascem como cogumelos em Portugal, com a concomitante erosão do nosso Serviço Nacional de Saúde, que devia ser a coisa que mais nos devia orgulhar a todos. Nós não somos todos iguais, nem nunca vamos ser neste sentido. Ou seja, nós todos temos habilidades e capacidades diferentes. Eu até vou um bocadinho mais longe, eu não acho que nós todos devemos ter salários iguais neste momento. Eu sou a favor de sensivelmente 3 salários, um salário para trabalhadores anuais, um salário para trabalhadores intermédios, um salário para trabalhadores qualificados. Sou absolutamente contra o ordenado mínimo, porque ele não é mínimo. O verdadeiro ordenado mínimo hoje em dia devia ser cerca de 800 euros, que garanta a reprodução da família, é isso. Claro. E sou a favor de tetos máximos de salários. Não acho escandaloso um médico ganhar 4 ou 5 mil euros, e acho obsceno um gestor da TAP ou da EDP ganhar 100, 200 ou 800 mil euros. Portanto, esta questão tem toda que ser repensada. Mas isto devia ser um património comum de civilização, quer dizer, não deveria ser um combate ideológico entre nós, que toda a gente tenha direito ao trabalho, que toda a gente
trabalhe, receba o suficiente para poder pagar as suas contas e ter algumas horas de ócio e de não trabalho. O não trabalho é fundamental, inclusive é para o trabalho. Quer dizer, nós temos que reconquistar o tédio, o ócio, o não fazer nada, inclusive é para podermos fazer resets do nosso próprio trabalho. Quer dizer, não só para isso, pelo mero prazer, porque nós somos seres humanos, mas também para isso. Mas não é normal que toda a gente tenha acesso à saúde e à educação e à segurança social e aos transportes públicos. Isto não devia ser um mínimo entre nós todos. E a partir daí, sim, a partir daí nós podemos discutir. Portanto, pleno emprego, Estado Social, são coisas das quais nós não podemos abdicar sob pena de estarmos a abdicar de nós próprios. Estamos a abdicar de nós enquanto seres humanos, porque é insuportável viver uma vida feliz, mesmo quando nós estamos bem, sabendo que há 1,5 milhão de desempregados e que o Serviço Nacional de Saúde está a ser destruído e que as crianças não têm acesso a uma educação decente e que estão 8, 10 horas enfiados numa escola com consequências, aliás, gravíssimas de obesidade, de hiperatividade e de outras. Quando se tivessem professores altamente bem qualificados, bem pagos, turmas pequenas, podiam lá estar 5 horas para aprender o mesmo. E no outro tempo de vida estar a brincar. Nós chegamos ao século XXI, o direito a brincar uma criança de 10 anos não deveria ser inalienável? São colocados grande parte das horas em casa a ver televisão, infelizmente. Computador, claro. Ou computadores, exatamente. Não, mas nas escolas também têm 5 minutos de intervalo. Também é verdade, exato. E depois as deficiências científicas resolvem-se, expandindo ainda mais os horários, aumentando ainda mais as turmas. É uma espécie de lançar gasolina para a fogueira. Claro. Eu obrigatoriamente vou ter que lhe dizer uma das frases que um dos ouvintes hoje de manhã mesmo deixou a seu respeito. Sim. Tenho que classificar essa senhora como sendo a padeira de Aljubarrota. Uma pequena pausa. É bom saber que você está desse lado. E são milhares de ouvintes que nos acompanham nestas tardes. Já vamos conversar e saber muito mais. Viver a vida sem ter esperança, viver morte sem morrer, ver nos olhos de criança a vontade de crescer, ver nos olhos de criança a vontade de crescer. Mas quem espera sempre alcança, e eu não posso entardecer sem ter visto uma criança, não só de parto nascer, sem ter visto uma criança, não só de parto nascer. Filho Azul, a voz de Dulce Pontes. Estamos a 27 minutos do final desta primeira hora de Pensamentos para as tardes da RDS. Uma tarde diferente, com uma convidada muito especial que nos apraz registar, a doutora Raquel Varela. O livro que está à sua inteira disposição, aliás, foi tudo dito praticamente. Logo, desde os primeiros minutos desta hora, foi tudo dito sobre o livro. É por esse facto que vou pretender saber algo mais acerca da doutora. Doutora, onde é que nasce este espírito todo? Levanta-se de manhã a pensar já nas dificuldades das pessoas, nas deficiências deste país, porque não temos pesca, agora vende-se a TAP. Pensa nisto tudo em casa? Penso e penso demais. Padeira de Aljubarrota, quer comentar? Acho simpático, agradeço. É um elogio, é obviamente um elogio.
Eu não sabia se havia de Vamos dizer-lhe ver. o que é que as pessoas tinham dito. Vamos mas pronto. ver se estamos à altura, se ninguém fraqueja. Não estamos a lutar Espero contra eu os não espanhóis, na fraquejar verdade. também. Não estamos a lutar contra os espanhóis, Não. estamos a lutar contra nós próprios, não é? Na sua dizer, opinião. Somos não. nós que lutamos. Acho que estamos, de facto, a lutar contra um modelo económico completamente falido. Mas tem que Isso haver é- alguém responsável no meio disso tudo. Claro, não é? os mercados têm nome, são os acionistas, os chamados mercados são acionistas que têm nome, aliás, é impensável em Portugal falar-se, dizer-se às pessoas que há uma dívida pública e que elas têm o seu contrato inabalável de trabalho posto em causa, com cortes salariais, de pensões, aumentos de impostos, porque é preciso pagar essa dívida pública e nunca ninguém disse quem é que detém essa dívida pública nem como é que ela foi adquirida. Portanto, uma auditoria à dívida pública é Claro. Tem simpatia fundamental. pelo Syriza? Eu vou estar na próxima semana na Conferência Internacional organizada pelo Syriza, na Grécia, e eu tenho muita simpatia pelo movimento popular grego que levou à votação do Syriza. Tenho simpatia por algumas das posições de um setor dentro do Syriza que defendem nomeadamente a moratória sobre a dívida pública e o controle público do sistema financeiro. Tenho menos simpatia por aquilo que acho que é um bocadinho um comportamento um comportamento zigue-zague da direção do Syriza, a ideia de que pode haver uma negociação com a União Europeia. De facto não pode. Estamos há meses a assistir a isto e estes meses não passaram incómodos na Grécia. Está a haver fuga massiva de capitais. Portanto, acho que o Syriza quer dizer ao povo grego o que o povo grego aparentemente quer ouvir, que é possível acabar com a austeridade e manter a Grécia no euro, e isso não é possível. E acho que qualquer governante tem a obrigação de dizer às pessoas a verdade, mesmo que elas não queiram ouvir, e as consequências que se daí retiram. Consegue, em sua casa, estar calma, a conversar no seu núcleo familiar, sem ser nestas conversas? Consegue? Ou quando Eu sai à tenho rua, grande parte... as pessoas, inclusivamente que a conhecem, reconhecem através da televisão, não falam destes assuntos também? Consegue? Falam, claro, são os assuntos mais urgentes, são aqueles que dizem respeito à sobrevivência, e, portanto, nós... também, antes de sermos humanos, nós somos humanos e mamíferos e animais e, portanto, o nosso instinto de sobrevivência... Mas há uns que pensam mais que outros, não é verdade? O nosso instinto de sobrevivência coloca-nos estas questões como caráter de urgência natural, e elas também são urgentes para mim, são urgentes porque eu tenho a certeza que o que aconteceu a seguir à Segunda Guerra Mundial, à crise de 29, foi a Segunda Guerra Mundial. E não acredito que as pessoas que estão à frente do poder em Portugal e na Europa não nos estejam a levar para um caminho de uma tragédia mundial de consequências catastróficas. Há quem diga que já teve início a Terceira Guerra Mundial. Não, isso eu não acredito. Nós temos, de facto, guerras de extensão da indústria militar norte-americana, no Médio Oriente, etc. Não estamos ainda longe de um cataclisma semelhante, mas eu acredito que só quem vive do salário, e acredito muito hoje, porque há um grau de escolarização e de formação muito grande, de cultura. A Europa tem uma quantidade de pessoas realmente democráticas, que acreditam na democracia, não na democracia representativa como regime político, na democracia, na ideia de que nós devemos partilhar o poder. Portanto, essa ideia original, muito bonita. Eu penso que só os povos da Europa poderão evitar o abismo. Em casa é inevitável estas questões surgirem, mas quer dizer, eu continuo a acreditar que há um pedaço mínimo do dia que eu ainda tenho uma vida normal. Qual é? Este ano foi particularmente difícil porque... Mesmo de férias e tudo, as pessoas reconhecem e a partir daí a conversa surge, não é verdade? Tem sido particularmente difícil. Talvez eu tenha que tentar parar aqui umas semanas e descansar um bocadinho, porque todos nós precisamos disso. Mas quer dizer, eu continuo a ter espaços com os meus filhos, com muitos amigos, mas com os amigos também a conversa espaços surge. De afetos e espaços que são muito... Que devem... Eu vou às compras com as minhas amigas, eu adoro ir às compras. E as pessoas que estão nas compras que conhecem? Às vezes e que sabem os seus livros, conhecem os seus livros e que colocam questões, vamos dar ao mesmo, não é verdade? É, um bocadinho.
Mas eu também acho que a maioria das pessoas que vêm falar comigo vem com um sentido imenso de generosidade. Isso é tão... E eu tenho uma visão do país um bocadinho, eu brinco e digo que como eu não vejo televisão e faço muitas conferências e palestras no país todas as semanas, eu tenho uma visão extraordinária do país. Doutora, desculpe lá, mas eu acho que a doutora não brinca. Não brinca com esta matéria. Quando fala muito a sério. E nota-se, quem olha para si e a vê aqui, frente a frente, é uma senhora sorridente, bem disposta, mas a sua ideia está sempre presente nas dificuldades que este país está a atravessar. Os milhares e milhares de pessoas que entram na dificuldade, que não têm dinheiro para comprar a alimentação, para comprar os alimentos, as pessoas que querem ir aos médicos e não têm capacidade disso, recorrem aos hospitais, nem têm dinheiro para pagar os 21 ou 22 ou 23 euros. Isto é preocupante, logicamente. Para as pessoas que andam com os pés assentes na terra, isto é preocupante. Eu nunca naturalizei a pobreza. E depois temos que pensar nos filhos, os homens da amanhã. Que vida é que vamos ter? Sim, é que eles vão ter? Mas quer dizer, o hoje já é suficientemente mau para nós... Mas já estamos habituados, já são tantos anos. Não, mas eu disse-o e digo com muita sinceridade, eu nunca naturalizei a pobreza. Para mim, a pobreza medieval é aceitável. O homem não controlava pragas agrícolas, fomes. É inaceitável a pobreza no século XXI e ela não se resolve com assistencialismo. O rendimento mínimo deve ser uma coisa excepcional. Eu sou a favor. Se alguém entra em depressão, tem um problema físico que seja e não é rendimento mínimo, devia ser muito superior. As pessoas têm que ser ajudadas. Todos nós passamos maus momentos da vida. Claro. Agora, o princípio de vida de uma sociedade é todos terem direito ao trabalho, todos poderem viver do seu trabalho e todos trabalharem para contribuírem para a sociedade. Todos devemos também trabalhar neste sentido, todos temos que contribuir. Claro que, felizmente, com o desenvolvimento tecnológico que nós temos, se todos contribuímos, o que acontece é a redução do horário de trabalho. Redução do horário de trabalho que tem que ser paga pelas grandes casas-mães. Portanto, nós temos... A maioria das pequenas empresas não aguenta uma redução do horário de trabalho sem redução salarial. Claro que não, mas a maioria das pequenas empresas, ou uma boa parte delas, não é o pequeno restaurante asfixiado em impostos, mas é, por exemplo, a EDP tem a casa-mãe, o resto são subcontratadas. As subcontratadas só têm os custos dos trabalhadores e da segurança social. Quem tem que pagar, de facto, a elevação salarial dos trabalhadores é a EDP Casa-Mãe, em vez desta fraude que é as empresas partirem 100 mil bocadinhos e a empresa Casa-Mãe fica com os lucros e os milhares de pequenas empresas ficam com os custos. Uma sociedade não pode funcionar assim. E, portanto, quando dizem que Portugal tem um tecido pequeno, de pequenas e médias empresas, vamos ver que tecido é esse. Porque eu vejo muitas pequenas e médias empresas asfixiadas por estas políticas. Os restaurantes, por exemplo? Por exemplo. Fecharam, e outras. Mais de 60%, portanto, há toda uma política de... Ainda ontem eu coloquei no meu Facebook uma multa de 20 mil euros de uma tasca em Lisboa, da Adega dos Lagartos. Tem um papagaio que está lá há 30 anos, alimentado a presunto. Mas, quer dizer, há algum banqueiro preso neste país? Pode-se deixar falir o BES, deixar falir o BPN. O Oliveira Costa do BPN apresenta-se levado por nós, aliás, num carro da polícia, semanalmente na polícia, e um desempregado que descontou para o subsídio de desemprego é tratado como um criminoso e tem que ir a um centro de emprego de 15 em 15 dias. Quer dizer, há aqui padrões morais essenciais que nos devem indignar-nos. Não é mau. Eu acho que nós não temos que ser brutos, não temos que ser rudes, mas temos que nos indignar e temos que agir, atuar no sentido de mudar a sociedade. Porque nós não podemos chegar ao século XXI, passar por pessoas que estão a dormir na rua, saber que há milhares de pessoas a perder casas, saber que as pessoas estão nas casas geladas de inverno porque não têm como pagar a eletricidade e 50% da fatura da eletricidade são taxas, e nós pagamos impostos para remunerar a dívida pública a 5% e depois as taxas são colocadas em cima das pessoas para pagar serviços que deviam ser pagos em impostos. Estas situações, como é que o Serviço Nacional de Saúde não tem dinheiro, mas depois 40% dos hospitais privados vêm do Serviço Nacional de Saúde, e que nós temos o complexo de piscinas do Hospital de Leiria, aparentemente, alegadamente, nunca foi utilizado. Quem foi a construtora que ganhou dinheiro a fazer um complexo de piscinas de reabilitação que nunca foi utilizado? O Hospital de São Lázaro tinha 1 ou 2 blocos operatórios, foram encerrados. Passado uns anos ou uns meses, não sei bem, alguém foi lá colocar um elevador quando o bloco operatório até já tinha sido encerrado.
O que é isto? Quem são estes gestores da coisa pública que estão a destruir a coisa pública e que ninguém controla? E por isso eu queria lembrar uma coisa que eu escrevo no livro. Não basta ser do Estado para ser público. Esta ideia de que o Estado é nosso amigo, ou que é uma ideia abstrata muito engraçada, o Estado somos nós, 10 milhões, não se está a verificar a verdade. O Estado pode ser um mecanismo extraordinário de transferência dos nossos recursos públicos para o setor privado. E, portanto, mais do que Estado, nós precisamos de controle público da população sobre a coisa pública. E aí chegamos a um ponto que, para mim, também é outra ferida da sociedade portuguesa, que é a ausência de participação política. E quando eu digo política, não digo só representação parlamentar, que é, nós temos o direito ao Estado Social, temos o dever de controlar o Estado Social. Ou seja, os médicos e os enfermeiros têm o dever de controlar as contas nos hospitais. Não pode vir uma ordem de cima a dizer, vê se este doente não se vê aquilo porque eu decidi. Os médicos têm que ter acesso às contas do hospital e têm que ter uma opinião a dar sobre isso. Tem que estar sensibilizados. Portanto, nós temos que aumentar a democracia participativa. Nós temos que aumentar a democracia participativa. E a democracia não é o cheque em branco, o tal cheque em branco de 4 em 4 anos. Mas isso obriga as pessoas também a ter uma participação no seu local de trabalho diária. Não é nós trabalhamos e outros decidem. Há uns que pensam e outros que executam. Bem, isto não pode ser assim, não pode ser assim. Doutora, quais são os livros que estudou para ter a filosofia toda de vida que grande parte das pessoas passam ao lado? Isso são muitas horas de estudo. Eu sei que é historiadora, logicamente investigadora, mas li muito. Eu leio muito, gosto muito de ler, sempre li. Vou dizer até uma heresia que para mim é fundamental. Eu fiz grande parte da minha formação científica, fiz uma parte da minha formação científica ali entre os 18 e os 22 anos, lendo romances, e lia um por semana por diversas razões, e depois também li um por semana quando estava grávida dos meus gêmeos, tinha que estar grávida, tinha que estar deitada em casa. Portanto, eu aprendi muito nos romances, muito. Eu aprendi muito com a literatura universal. Claro que o salto académico, a possibilidade de fazer uma leitura sistemática de estudos científicos foi fundamental. Claro que a construção de equipas académicas, eu trabalho com 30, 40 pessoas diariamente, que me ensinaram imenso no Observatório para as Condições de Vida da Universidade Nova, no Grupo de História Global do Trabalho, no Instituto de História Contemporânea. Portanto, nós temos seminários, workshops, eu já sou da geração que trabalha em equipa, isso é fundamental, e há muitos anos que eu creio que consegui ter uma interpretação mais próxima, às vezes as pessoas pensam, não é uma bola de cristal, é que quando nós conseguimos isolar as variáveis que explicam melhor a sociedade, sendo que o nosso cérebrozinho será sempre limitado para toda a complexidade da sociedade, nós conseguimos nos aproximar mais. E eu penso que o marxismo aqui, que foi, digamos, o nosso grupo na Universidade Nova, é o primeiro a recuperar o marxismo crítico, não é o marxismo dogmático, mecânico. Aliás, marxismo dogmático, como estava associado à União Soviética, não é marxismo. Mas eu penso que aqui toda a estrutura da lei do valor, portanto, é o principal livro do mundo ocidental dos últimos 200 anos, é o Capital. Agora é um livro imensamente complexo. Eu ainda agora citei o José Martins, o Renato Guedes, o Valério Arcari, o Ricardo Antunes, há um leque imenso, Jorge Gaspar, enfim, eu não quero continuar a dizer nomes porque eu vou ser injusta com a quantidade de pessoas que me têm ajudado a compreender estas questões tão complexas e que fizeram com que a Bolsa de Xangai tenha colapsado esta semana, mas nós estamos a escrever isso há 2 décadas, quando começou a expansão para a grande fábrica do mundo, que era a China, nos anos 90, explicando os limites históricos deste modo de produção. E, portanto, agora, os limites históricos do modo de produção capitalista onde nós vivemos há 200 anos não significam que as soluções que se encontraram na União Soviética e outras sejam boas. Não foram. E, portanto, o grande desafio da nossa sociedade hoje é como é que nós vamos conseguir construir uma sociedade de igualdade, de livre iniciativa, onde o espírito individual tenha espaço, que aliás cada vez tem menos nesta sociedade, mas onde a liberdade política, associativa, de reunião, seja absolutamente preservada. Nós não podemos tolerar qualquer tipo de ditadura. E também não podemos tolerar uma ditadura da banca sobre um povo Mas inteiro. para isso é necessário que as pessoas
leiam, escutem e que, agora que se está a aproximar as eleições, que votem também, que não fiquem em casa ou vão para a praia, não é verdade? E que se organizem também nos seus locais de Acima do trabalho, tudo. de moradia, Acima do quer dizer, porque é que uma Câmara Municipal decide 4 em 4 anos o que vai fazer? Exatamente. Então, mas não é fácil chamar as pessoas de uma junta de freguesia e perguntar: vocês estão contentes? O que é que vocês acham da conta da água? O que é que vocês acham das ruas? Está bem limpo, não está bem limpo? Pagam impostos, nós estamos a falar com as pessoas que trabalham Acontece neste na país. sua junta de freguesia? Não acontece na minha nem em nenhuma, não é? Pois é. Mas estive há pouco tempo em algumas associações de moradores, de telheiras, também estive junto de uma paróquia em Cantanhede, onde há associações de moradores, onde as câmaras tentam, Vão falando neste caso, desses fazer assuntos. mamarrachos. Normalmente as pessoas Pois, são mais pois. alérgicas aos mamarrachos de construção e lutam nesse sentido. Mas também deviam lutar pelo emprego, porque não é por nós chegarmos a casa e não temos um mamarracho que a nossa vida é boa se o local de trabalho virou uma tortura Exatamente. em que há uma avaliação de desempenho em que diz que todos podem trabalhar bem, mas só 5% é que chegam ao topo e são bem remunerados. Quer dizer, isto não... No início da nossa conversa disse-me que não via televisão. Zangou-se, divorciou-se com a televisão, ou não tem tempo, ou não gosta, ou não quer, ou não... Não, eu vou ser muito sincera em relação a isso. É a televisão e são os jornais. Eu não sou completamente alérgica à superficialidade dos meios de comunicação e à má qualidade. Portanto, há a televisão informação e a televisão entretenimento. Eu, há 20 anos atrás, via com gosto os BBCs Vidas Selvagens, não sei se chamava assim na altura, Vidas o Selvagens, Cousteau, exatamente. os bons filmes da BBC, da Agatha Christie, de que eu sou fã. Agora, para fazer uma boa Agatha Christie é preciso um extraordinário guarda-roupa, pagar N viagens para ver as paisagens de Inglaterra onde aquilo é filmado, ter extraordinários atores que tiveram que ter extraordinárias escolas de atores, ter extraordinários guionistas. Quem quer fazer as coisas sem custos tem uma coisa sem qualidade nenhuma, que é o que nós temos hoje em dia. Portanto, a ideia de que a liberalização do mercado dos média iria-nos trazer mais qualidade está aí a provar que não. A concorrência, o que levou foi um rebaixamento da qualidade e diminuição dos custos. E nós hoje temos acesso a uma televisão, do ponto de vista informativo. Eu não sei hoje quem é que coloca mais notícias num jornal ou numa televisão, se é um assessor de imprensa pago por uma empresa, se é um jornalista que foi fazer investigação. E eu pergunto-me que condições têm os jornalistas? Têm o trabalho protegido? Têm salários decentes? Ou estão permanentemente com cutelo ameaçados de despedimento num país que viveu 48 anos de censura? Eu não estou a dizer que este regime é igual ao de Salazar, porque não é, isso é um abuso dizer isso. Claro, Nós claro, vivemos num regime claro, democrático ou entende-se. representativo. Mas a liberdade de imprensa não existe quando nós temos meia dúzia de grupos económicos a dominar a informação e quando os jornalistas não têm acesso a qualidade, a relações laborais protegidas. E eu digo-lhe isto, eu nunca fui da linha política do Jornal Público nos anos 90 e li, e agora não leio. Quer dizer, eu não leio, não consigo comprar nenhum jornal. E o meu pai até brinca, que às vezes vamos no comboio e ele diz: leve 2 estações para ler um jornal inteiro, quando era uma coisa que antes a pessoa estava 2 horas a ler. Portanto, alguma coisa aconteceu na qualidade que eu acho que massivamente tem a ver, por um lado com o cutelo ideológico e as opções ideológicas, sem dúvida alguma, quer dizer, o Grupo Sonai, que livros é que há à venda no continente, não é? Eu vejo as bancas do continente e não vejo livros propriamente daquilo que se configurou chamar a esquerda. Não é porque não vendem muitos deles. Portanto, o que é que aí se passa? Pergunto eu, deixo esta pergunta no ar. É necessário perguntar Não por é? determinado livro. Não é? Qual é a relação de 2 ou 3 grupos económicos com os grandes partidos do chamado arco da governação, que é, aliás, tema péssimo, mas vamos utilizá-lo aqui para facilitar. Por outro lado, a redução de custos. Quer dizer, nós não conseguimos ver uma boa série. Aquilo tudo é aquelas séries que se vendem. E não é por ser americanas, eu adorava Os Sopranos, acho que é uma série de altíssima qualidade e parava para ver. Mas a maioria, aquilo são os diálogos completamente patetas, uns enredos sem sentido, e depois aquilo para não gastar dinheiro, aqueles de detetives, é sempre passado na mesma sala, num laboratório, que é para não gastar dinheiro. Para E não as falar personagens... nos programas de entretenimento ao final de semana, que é uma maravilha, sem dúvida nenhuma, à parte da tarde completa daqueles programas musicais, que é... E muitos deles muito estupidificantes, com a cultural. ideia de que é o que as pessoas gostam de ver. Isso não é verdade. O que se passa é, que isso os que se reality transmite, shows... doutora, é isso que se transmite. Pois, mas o que se passa é que os reality shows também não têm custos. Não é preciso guionista, não é preciso nada, porque são as próprias pessoas que vão lá gratuitamente fazer figura de urso. E, portanto, aquilo não tem
não tem custos absolutamente nenhuns. Tem piada. Quando eu digo fazer figura de urso, eu não estou a querer ofender ninguém de que participa nestas... Mas as pessoas têm que perceber que a grande educação hoje da sociedade é feita através da televisão e nós temos padrões de qualidade da televisão assintosos e inaceitáveis, estupidificantes, deformadores. Eu vou a um bairro, a uma comissão de moradores, como agora tive em Cantanhede, falo com médicos, com enfermeiros, com operários qualificados, vejo as pessoas interessadíssimas a fazer coisas. Quem abre a televisão só vê uma coleção de imbecilidade, de superficialidades. E, portanto, é um jogo de espelhos. Nós, às vezes, até ficamos assustados. Pensamos, o país é isto? É que se o país é isto, eu não quero fazer nada. Eu quero... Também me vou embora. Exatamente. E, portanto, nós não podemos continuar a tolerar o grau de informação, porque é uma característica fundamental de qualquer democracia, mesmo uma democracia muito formal como a nossa, representativa, é um acesso minimamente decente à informação e à cultura que passa, em grande medida, pela televisão. Doutora Raquel Varela, eu quero lhe agradecer, em nome da direção da RDS, a sua presença. Foi uma mais-valia. Não foi preciso dialogar muito consigo. Aliás, não é necessário, porque a doutora traz essa lição que deixa ao nosso auditório, e tenho a certeza absoluta que vai ser bem comentado ao longo. Eu faço os programas da manhã aqui na antena da RDS, entre as 7 e as 10, e temos um espaço de cerca de meia hora todos os dias, onde se falam efetivamente estes assuntos. Há uma interação por parte do auditório que faz o destaque de uma notícia atual e dá a opinião. Não tenho dúvida nenhuma que a próxima semana o seu nome vai estar constantemente nesses espaços. Não tenho qualquer dúvida. Aliás, foi comentado, e bem comentado, não só o texto que vinha no livro, que colocámos na nossa página do Facebook, foi muito comentado ao longo da semana. E aqui fica o agradecimento em meu nome, também, em nome da RDS. Um abraço a todos os ouvintes. E dizer-lhe que, se alguma vez tiver dificuldade em dizer aquilo que sente, conforme diz, e muito bem, nós agradecemos, tem aqui a nossa antena, que é uma antena livre, acima de tudo livre. A liberdade é uma palavra lindíssima, não é? Temos que garantir que ela é de acesso a todos. Nós fazemos questão de colocar lá em cima antena livre. Maravilha, é assim, é um país que fez o 25 de Abril, temos que lutar por muitos outros estados de 25 de Abril permanentes. Obrigada. Muito obrigado, e que muita gente possa ler este livro, Para Onde Vai Portugal. Raquel Varela foi a nossa convidada desta tarde. Venham mais 5 de uma assentada que eu pago já. Do branco ao tinto, velho estique, eu fico por cá. Se tem má pinta, dá-lhe um apito e põe no andar. De espada à cinta, já crê que é rei, dá quem além mar. Não me obriguem a vir para a rua gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar. Tiriririri, tiriririri, para Buribaie, tiririri, 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 para Buribaie. A gente ajuda a ver-nos de ser mais, eu bem sei, mas há quem queira deitar abaixo o que eu levantei. A bucha é dura, mais dura é a razão que a sustém. Só nesta rusga não há lugar para os filhos da mãe. Não me obriguem a vir para a rua gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar. Tiriririri, tiriririri, tiririri, para a Buribaie. Tiriririri, tiriririri, tiririri, para a Buribaie. Para Buribaie, para Buribaie, tiririri, tiririri.
pensavam como era a lei. Na minha terra, quem trepa no coqueiro é o rei. A bucha é dura, mais dura é a razão que a sustém. Só nesta rusga não há lugar para os filhos da mãe. Não me obriguem a vir para a rua gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zapar. Tiririri, 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 para a buribaie. Tiririri, 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 para a buribaie. Tiririri, para a buribaie, para a buribaie. Tiririri, para a buribaie.